É muito comum, sabe, a gente imaginar a proteção como algo robusto. Tipo uma armadura medieval, reluzente, bem pesada, cobrindo absolutamente cada centímetro do corpo. Sim, aquela imagem clássica do cavaleiro, né? Exatamente. A lógica parece impecável na nossa cabeça. A gente pensa que quanto mais espessa a camada de ferro, menos dor a gente vai sentir quando o mundo atacar. E assim, nós vivemos obcecados por exibir uma imagem de perfeição. Uhum. Totalmente aterrorizados com a mínima possibilidade de julgamento. O que, parando para pensar, faz todo sentido do ponto de vista da nossa sobrevivência básica, né? Porque se o ambiente é hostil, a primeira reação instintiva, a mais animal mesmo, é levantar os escudos. A gente cria essa ilusão reconfortante de que a blindagem vai manter o sofrimento do lado de fora. Nossa, sim. Mas a grande ironia de tudo isso, e o foco dessa nossa imersão de hoje nas ideias revolucionárias da pesquisadora Brené Brown, é que essa mesma armadura que a gente veste todo santo dia é o nosso maior obstáculo. Sem dúvida. É ela que trava tudo. Pois é. A missão dessa nossa análise é justamente destrinchar essa obsessão pela invulnerabilidade e provar algo que, olha, parece bem contraintuitivo no começo. A armadura não protege da dor. Ela só nos isola daquilo que a gente mais deseja no fundo, que é, sabe, sermos amados, vistos e aceitos pela nossa verdadeira essência. Como eu tô animada para mergulhar nisso hoje. É uma mudança de paradigma brutal mesmo. E o que a gente descobre ao cruzar todos esses dados e histórias é que abraçar a imperfeição não tem absolutamente nada a ver com fraqueza. É muito pelo contrário. É libertador, né? Totalmente. É o atalho definitivo para uma vida de coragem, de inovação e de conexões humanas reais. A vulnerabilidade, mesmo com todos os riscos, é de fato a nossa maior força. Tem tanta coisa para desempacotar aqui, mas bom, para entender por que a simples ideia de ser vulnerável causa tanto pânico na gente, precisamos primeiro olhar para o ambiente em que estamos inseridos, a água em que a gente nada todos os dias, a famosa e terrível cultura da escassez. E esse é o terreno exato onde todos os nossos medos ganham raiz. A cultura da escassez basicamente se resume a uma engrenagem psicológica exaustiva, aquele sentimento crônico de nunca ser o bastante. E não é só sobre dinheiro, sabe? Ah, claro, vai muito além disso. Muito além. É você acordar e o seu primeiro pensamento automático ser: eu não dormi o bastante. Aí você olha no espelho e sente que não é magro o bastante ou jovem o bastante. Chega ao fim do dia e a sensação é de não ter sido produtivo o bastante. É uma cultura que floresce e se alimenta da vergonha, de uma comparação incessante e de uma desmotivação muito profunda. A imagem que fica martelando na minha cabeça ouvindo isso é a de viver eternamente em uma esteira ergométrica. Tipo uma daquelas onde a velocidade vai aumentando sem parar, o suor escorrendo, os pulmões queimando, mas cadê a linha de chegada? Não tem. Nunca chega aquele momento de glória onde dá pra dizer, ufa, cheguei. Agora eu posso descansar. Nossa, essa metáfora ilustra perfeitamente o esgotamento coletivo que a gente vê por aí. E o impacto disso é tão severo que essa hiperconsciência do que falta virou uma espécie de versão cultural de transtorno de estresse pós-traumático. Um estresse pós-traumático da sociedade inteira. Que bizarro pensar assim. É assustador, mas é real. Pense nas famílias ou nas empresas hoje em dia. Elas operam sobre uma vigília constante. Estão sempre esperando o próximo desastre, o próximo corte no orçamento, a próxima falha. Fica todo mundo num estado de alerta máximo que nunca é desligado. Ok, vamos desvendar isso. Porque pensa comigo. Se estamos todos completamente exaustos, pingando de suor e assustados nessa esteira que não para nunca, como é que a sociedade continua repetindo aquele discurso de que o grande problema do século é o narcisismo? A gente ouve o tempo todo, né? O tempo todo. Que o excesso de amor próprio, o ego lá em cima, a cultura da selfie estão destruindo tudo. Como que isso encaixa numa sociedade que, na verdade, está traumatizada pelo medo de não ser o bastante? Eu confesso que fico confusa. Quando a gente olha para a grandiosidade, para essa necessidade gritante e desesperada de admiração, o que está por trás não é alguém que se ama demais. Sério? E o que é, então? O mecanismo real operando ali é o pavor absoluto da humilhação. É o medo profundo de ser considerado uma pessoa comum. Porque dentro de uma cultura de escassez, ser comum equivale a ser invisível, a não ter valor nenhum. Caramba!
Então o ego superinflado é, na verdade, uma tática de sobrevivência. É o medo puro de não ser ninguém. Precisamente. É a armadura mais espessa de todas que a pessoa encontrou para vestir. A grandiosidade mascara a dor de não se sentir suficiente. Então, tentar curar essas atitudes extremas, humilhando as pessoas, sabe, tentando colocar elas no seu devido lugar, isso é literalmente jogar gasolina no incêndio. Porque a humilhação é a raiz de tudo. Exato. A humilhação é a raiz do trauma. Ela nunca vai ser a solução. Faz todo sentido. Bom, se a escassez e esse medo são a doença que prende a gente nessa esteira, a vulnerabilidade é a única forma de apertar o botão de parar e entrar no que as fontes chamam de arena da vida. Só que tem um problema. A gente foi bombardeado a vida inteira com mitos perigosos sobre o que significa ser vulnerável, né? Com certeza. E o primeiro, e talvez o mais paralisante desses mitos, é aquela crença cega de que vulnerabilidade é sinônimo de fraqueza. É um erro de cálculo emocional absurdo. Pensa bem no que exige mais esforço interno de verdade. Esconder os próprios sentimentos, ou virar para alguém e dizer eu te amo primeiro, sem nenhuma garantia de que a pessoa vai dizer de volta. Nossa, dizer eu te amo primeiro é aterrorizante. Exige muita coragem. Muita. Ou apresentar um projeto totalmente inovador no trabalho que pode simplesmente ser ridicularizado por todo mundo. Isso exige uma força monumental. Não existe um único ato de coragem genuína que não envolva risco, incerteza e exposição emocional. E aí a gente esbarra no outro extremo, né? Que é aquele mito de que vulnerabilidade significa superexposição. É o famoso textão na internet. Alguém vai lá e joga o seu trauma mais sombrio para milhares de estranhos lerem no feed, achando que isso é ser muito corajoso e autêntico. Pois é, e há uma diferença gigantesca entre vulnerabilidade real e o que a gente pode chamar de usar a dor como um holofote. Despejar dores profundas em cima de pessoas que não conquistaram o direito de ouvir essas histórias não constrói intimidade nenhuma. Acaba até afastando as pessoas às vezes. Sim, muitas vezes é só uma tentativa meio desesperada de forçar uma conexão que não existe, ou buscar atenção. A verdadeira vulnerabilidade não é um diário aberto sem filtros para qualquer um ler. Ela exige limites, exige contexto. Confiança e vulnerabilidade caminham juntas, sempre. E olha, a melhor forma de entender esse mecanismo é olhar para a metáfora do pote de bolinhas de gude. Ah, essa história. Essa história de cortar o coração, mas ela é tão esclarecedora, eu fiquei super tocada quando li. A filha da autora, a Ellen, estava lá no ensino fundamental e teve um segredo revelado pelas próprias amigas na escola. Ela voltou para casa absolutamente arrasada, chorando, sentindo que nunca mais, na vida, poderia confiar em ninguém. É o fim do mundo para uma criança, né? É terrível. E aí a mãe, sendo genial, usou o próprio sistema da professora da menina para explicar como a confiança funciona. Porque na sala de aula tinha um pote que começava vazio. E cada vez que alguém guardava um segredo ou lembrava do nome da avó, do colega que estava doente ou defendia a pessoa numa conversa, isso era uma bolinha de gude que entrava no pote. Uma construção diária. Exato. E se rolasse alguma traição ou fofoca, a professora ia lá e tirava um punhado de bolinhas do pote. A intimidade é construída exatamente assim, com essas microatitudes ao longo do tempo. É um trabalho de formiguinha. Mas, espera, me ocorreu um paradoxo gigantesco lendo isso. Se a confiança é construída uma bolinha de cada vez, o que vem primeiro? Porque assim, se eu preciso que o pote esteja cheio para me sentir seguro e poder me abrir com alguém, mas ao mesmo tempo eu não posso colocar uma bolinha lá dentro sem me expor primeiro, parece um beco sem saída. Alguém tem que arriscar se machucar antes de tudo, não é? O que é fascinante aqui é que você acabou de descrever perfeitamente o dilema essencial das relações humanas. É o clássico problema do ovo e da galinha da confiança. Totalmente. Como que resolve? A solução está num detalhe muito crucial da história daquela sala de aula. A professora da Ellen, no primeiro dia de aula, ela não pegou o vidro totalmente vazio, colocou na mesa e cruzou os braços dizendo: bom, agora vou esperar vocês se comportarem perfeitamente para começar a colocar as bolinhas. Ah, verdade. Não, no primeiro dia ela mesma foi lá e já colocou um punhado de bolinhas no fundo do pote. Ah, caiu a ficha agora. É um voto de confiança inicial. É um salto no escuro. É exatamente isso. E sem nenhuma garantia.
A vulnerabilidade exige que alguém dê o primeiro passo. Você precisa depositar aquelas primeiras bolinhas no pote do relacionamento e simplesmente aceitar o risco de que, olha, talvez elas sejam jogadas fora. Sem essa primeira exposição, esse pequeno salto, o processo de construção de confiança sequer tem a chance de começar. Nossa, brilhante! O que nos leva, infelizmente, àquela força pesada que nos congela no lugar e nos impede de dar esse primeiro passo no escuro. O maior obstáculo de todos para a vulnerabilidade. Aquela voz chata que sussurra que a gente não é digno de pertencer a lugar nenhum. A vergonha. E a distinção que o material faz entre culpa e vergonha é talvez o conceito mais libertador de todos para quem acompanha a gente. O mecanismo por trás de cada uma dessas coisas muda tudo. A culpa, ela tem um foco no comportamento. É o pensamento, eu fiz uma coisa má. Já a vergonha ataca direto a sua identidade. O pensamento é, eu sou o mal. Muda tudo. Muda. Quando a culpa entra em cena, rola um desconforto cognitivo, porque a nossa ação não está alinhada com os nossos valores. Isso acaba sendo muito produtivo, porque te motiva a ir lá pedir desculpas e corrigir a rota. A vergonha, por outro lado, ela corrói a nossa essência por dentro. Ela nos convence de que somos irremediavelmente defeituosos. Que ninguém no mundo nos amaria se soubesse a verdade sobre quem somos. Dói só de ouvir. E a vergonha age quase como uma arma teleguiada, operando sobre regras muito diferentes, dependendo das pressões de gênero. Para as mulheres, a vergonha é descrita como uma teia, sabe, pegajosa e asfixiante, cheia de expectativas totalmente contraditórias. É um labirinto impossível. Perfeita em todas as áreas, mas detalhe, ela tem que fazer tudo parecer natural, como se não desse trabalho nenhum. Ela tem que ser inteligente, mas sem ameaçar o ego de ninguém na sala. É impossível não ficar presa. Se você faz um movimento para atender uma exigência, automaticamente você se embaraça em outra. É um emaranhado de padrões inatingíveis que sufoca qualquer tentativa de ser real. Já para os homens, o mecanismo da vergonha não opera como uma teia. Opera como uma caixa. Uma caixa de metal minúscula, super claustrofóbica e que é regida por uma única regra implacável. Que regra é essa? Não seja fraco. Só isso. A pressão para ser o provedor inabalável, aquele cara que nunca vacila e nunca, em hipótese alguma, demonstra medo, é esmagadora. E o impacto disso é brutal na vida deles. Tem um caso relatado na fonte que ilustra isso de uma forma muito sombria. Ocorreu logo após uma palestra. Um homem se aproximou e confessou algo devastador. Ele disse com todas as letras que as mulheres, no fundo, não querem homens vulneráveis. E ele falou que sabia com absoluta certeza que a própria esposa e as filhas preferiam vê-lo morto a vê-lo fraquejar ou cair daquele pedestal de invencibilidade. Uau! Olha, isso bate muito forte, fico até arrepiada. Porque aqui é onde a coisa fica realmente interessante. A gente vê o tempo todo campanhas e mais campanhas clamando, né? Homens, vocês precisam se abrir, chorem, mostrem que vocês são humanos. Pois é, a cobrança existe. Mas, na prática, quando o homem finalmente reúne essa coragem colossal e realmente chora, a reação imediata, às vezes até daquelas mesmas pessoas que pediram por isso, é de aversão. É um pânico, um desprezo disfarçado de desconforto. Como que é possível desarmar um ciclo tão cruel assim, onde nós mesmos punimos exatamente a coragem que a gente diz que deseja ver no outro? Para quebrar esse ciclo, a gente precisa entender o que eles chamam de mentalidade viking ou vítima. Viking ou vítima? Isso. Em ambientes que são altamente competitivos, como o corporativo de alta pressão, o meio jurídico, militar, e na própria socialização tradicional masculina que a gente conhece, o mundo é dividido de forma binária. É matar ou morrer. Ou você esmaga ou é esmagado. Ou você domina a situação ou se torna a vítima indefesa. Não tem meio termo. Nenhum. Não tem espaço para o ser humano complexo que sente medo no meio dessa dinâmica. Então, a solução para curar essa vergonha crônica passa por construir resiliência. E a grande sacada é que a vergonha possui uma fraqueza fatal. Ela simplesmente não sobrevive à empatia. Ah, e tem aquela analogia maravilhosa sobre isso usando o universo do Harry Potter e o professor Snape.
Eu adorei essa parte. Sim, o cerne da analogia é que todos nós temos luz e trevas dentro da gente. O que nos define, no fim das contas, não é a ausência de um lado sombrio, mas sim a escolha de qual lado vamos nutrir. E a vergonha odeia a luz. Ela é como um fungo, sabe? Que cresce no escuro. Exato. Ela se prolifera exponencialmente no segredo, no silêncio, no julgamento. Mas no instante em que a gente tem a coragem de nomear a vergonha, de verbalizar o que nos assombra para alguém que do outro lado responde com verdadeira empatia, a vergonha simplesmente começa a murchar. Ela perde o oxigênio na mesma hora. Mas como falar sobre a vergonha é algo que chega a doer fisicamente, a gente acaba passando a adolescência e a vida adulta soldando o nosso próprio arsenal, né? São escudos gigantescos, super pesados, só para evitar sermos vistos. E o material aponta 3 escudos universais. O primeiro deles desafia toda a lógica, que é usar a alegria como um mau presságio. Esse é fortíssimo. É aquele terror que gela o estômago exatamente no segundo em que a vida tá perfeita. Tipo aqueles pais que estão olhando os filhos dormindo pacificamente no berço, sentem uma onda de amor, assim, avassaladora, e aí no microsegundo seguinte começam a imaginar um acidente de carro trágico envolvendo a criança. É o cérebro se sabotando. E tem também o exemplo do viúvo que passou uns 50 anos de casamento sempre esperando o pior acontecer, esperando a tragédia, achando que viver assim ia prepará-lo para a dor quando ela finalmente chegasse. A cultura da escassez treinou a gente para acreditar que a alegria é, na verdade, uma armadilha. A gente acredita que se a gente se entregar totalmente à felicidade, a gente vai estar com a guarda baixa na hora que a tragédia inevitavelmente bater na porta. A gente meio que ensaia a dor para tentar vencer o sofrimento numa corrida maluca. É um ensaio inútil, porque a verdade é que ninguém pode se vacinar contra o luto. É impossível. E o antídoto não é tentar suprimir o medo do futuro na marra. É forçar o cérebro de volta para o presente por meio da prática ativa da gratidão. A gratidão ancora a nossa mente no agora, que é exatamente onde a tragédia imaginada ainda não existe. Sabe a sensação que isso me dá? É como decidir pagar juros altíssimos de um empréstimo gigantesco que você nem sequer fez, só porque existe um pânico irracional de que o gerente do banco talvez, quem sabe, bata na sua porta daqui a 10 anos. A tragédia nem aconteceu, mas o indivíduo já passa a vida inteira pagando o preço emocional no presente. É exaustivo. É a falência da nossa paz de espírito. E aí entra o segundo escudo pesado que a gente carrega, que é o perfeccionismo. E olha, perfeccionismo não é sobre tentar dar o melhor de si, tá? É sobre carregar uma armadura de 20 toneladas nas costas, sempre na esperança de que, se tudo for feito de forma irretocável, o julgamento alheio nunca vai conseguir nos atingir. E o antídoto para isso é a autocompaixão. É entender e aceitar que o erro faz parte do pacote de estar vivo. Total. Então chegamos ao terceiro escudo, que, olha, acho que é o mais prevalente hoje em dia, o entorpecimento. E a ideia de anestesiar a dor não se limita de jeito nenhum àqueles vícios clássicos em substâncias químicas, bebida, essas coisas. Não, de forma alguma. O que a gente vê hoje é algo muito mais sistêmico e aceito. A grande armadilha é que não dá para entorpecer as emoções de forma seletiva. Essa é a chave. Se a gente tenta silenciar o medo, a vergonha e a decepção com o entorpecimento, inevitavelmente vamos acabar silenciando também a alegria, o amor e a empatia. E a sociedade moderna, de forma muito perversa, transformou o entorpecimento em status. Status? Como assim? Pensa bem. Viver o tempo todo loucamente atarefado, respondendo e-mail de trabalho de madrugada, não tendo tempo nem para respirar direito, isso hoje é visto como sinônimo de importância de sucesso. Nossa, é verdade. Mas no fundo é só uma fuga, certo? Uma fuga que é amplamente aplaudida pela sociedade. A gente evita o silêncio a todo custo, porque o silêncio nos obrigaria a parar e enfrentar o que está doendo. E há também as sombras de alívio. O que são essas sombras? É o comportamento anestésico cotidiano, como comer compulsivamente na frente da TV sem nem sentir a textura do alimento, ou rolar o feed do celular infinitamente por 3 horas seguidas apenas para anestesiar a mente depois de um dia frustrante.
O antídoto para isso não é só força de vontade cega. É conseguir estabelecer limites claros e buscar confortos que realmente reabasteçam o espírito, em vez de só distrair o cérebro. E olha, todo esse conhecimento sobre escudos, vergonha e entorpecimento é maravilhoso na teoria. Mas não serve para muita coisa se a gente não aplicar no mundo real. O grande teste acontece mesmo quando a gente leva essas armaduras de 20 toneladas para dentro das empresas, das escolas e das nossas próprias casas. É aí que nos deparamos com o conceito da lacuna de valores, ou o que eles chamam de fronteira da falta de motivação. Exatamente. A lacuna de valores é aquela discrepância gritante entre as virtudes desejadas, que é aquilo que a gente imprime em letras garrafais na missão da empresa, ou o discurso bonito que a gente ensina para os filhos, e as virtudes praticadas, que são os comportamentos reais que a gente acaba tolerando e recompensando no nosso dia a dia. O exemplo da mãe no supermercado ilustra isso com uma perfeição que chega a doer. É o seguinte, ela passa a viagem inteira de carro dando um sermão longo nos filhos sobre a importância sagrada da honestidade. Aí ela entra no mercado, faz as compras todas e quando chega no estacionamento ela percebe que o caixa lá de dentro esqueceu de cobrar um item super caro. E o que ela faz? Em vez de voltar, entrar na fila e pagar pelo item, ela simplesmente dá de ombros, joga o produto no porta-malas e vira para os filhos dizendo: o supermercado já lucra milhões de qualquer jeito, não foi culpa minha. Nossa, jogou o discurso no lixo. Totalmente. Essa pequena atitude estilhaça todo o sermão do carro. As crianças aprendem instantaneamente ali que as regras morais só se aplicam quando são convenientes. E o famoso faça o que eu digo, não faça o que eu faço. E líderes, educadores, pais, eles não podem exigir de suas equipes ou dos seus filhos um nível de integridade ou de vulnerabilidade que eles mesmos se recusam a praticar. A cultura de um ambiente nunca é moldada pelo que se diz no palco. Ela é moldada pelo que se faz quando há risco real envolvido. Então, o que tudo isso significa quando as luzes se acendem e a gente tem que encarar a vida real? Em um mundo corporativo implacável, ou sentindo aquela pressão imensa de ser um bom pai ou mãe, como alguém consegue baixar os escudos e simplesmente admitir que errou feio, sem perder o respeito e o controle da situação? Se conectarmos isso ao panorama geral do comportamento humano, a gente vai perceber que a nossa definição de autoridade está completamente de cabeça para baixo. A autoridade genuína, aquela que inspira lealdade profunda nas pessoas, ela não nasce da infalibilidade. Ela não vem de ser perfeito. Ela nasce da conexão. Conexão através da imperfeição. Exato. Quando um diretor senta com a sua equipe no meio de uma crise enorme e admite, gente, eu não sei como resolver isso, eu preciso da ajuda e da experiência de vocês, ele não se torna um líder mais fraco aos olhos deles. E quando um pai senta na beira da cama do filho à noite e pede desculpas sinceras por ter perdido a paciência e gritado na hora do jantar, ele não perde o respeito da criança. Em ambos os casos, eles estão simplesmente reumanizando a relação. E ao remover o terror do erro, se criam ambientes super férteis, onde a inovação, a confiança e o aprendizado verdadeiro podem finalmente florescer. É uma transformação monumental, né? Nós vimos, através de toda essa análise, que viver com ousadia não é sobre garantir a vitória o tempo todo. Não é sobre olhar para o placar no fim do dia e ver quem ganhou. É sobre ter a coragem absurda de amarrar as botas, abrir a porta e entrar na arena da vida, aceitando que sim, o rosto vai ficar sujo de poeira e de suor. A perfeição é uma fraude, um produto comercializado só para nos manter assustados, comprando mais coisas e completamente isolados. A vulnerabilidade, com todos os seus tremores, os riscos e as exposições viscerais, é literalmente a única ponte que nos conecta ao amor, à empatia e ao verdadeiro sentido de estarmos vivos. Belas palavras. E o processo de atravessar essa ponte exige aquela resiliência à vergonha que a gente discutiu. Mas muito cuidado aqui. Essa resiliência nunca jamais se constrói no isolamento. Ninguém vence a vergonha sozinho, trancado num quarto escuro. Precisamos tirar a armadura, claro, mas precisamos fazer isso perto daquelas pessoas que, bolinha por bolinha, conquistaram o direito de compartilhar as nossas histórias. Exato. O que encerra lindamente o nosso ciclo voltando àquela imagem da armadura reluzente do início.
A gente foi ensinado a polir esse metal todos os dias, garantindo que o mundo nunca veja os nossos arranhões. Mas antes de ir embora, eu quero encerrar esse nosso mergulho com um pensamento bem provocativo. Uma reflexão para quem está ouvindo, que não estava lá nos manuais, mas que o nosso futuro imediato vai exigir que a gente enfrente. Manda. O que você pensou? Se o crescimento humano profundo, se a inovação real e a empatia dependem tão visceralmente desse processo caótico e vulnerável de cometer erros, de pedir desculpa suando frio, engolindo o orgulho e aprender com o fracasso, o que vai acontecer com a nossa musculatura moral à medida que a gente vai delegando tudo isso para as máquinas? Nossa. Pensa bem. Hoje, se a gente precisa escrever um e-mail muito difícil admitindo um erro grave para o chefe, ou até uma mensagem terminando um relacionamento com alguém, muitas vezes as pessoas já pedem para uma inteligência artificial redigir o texto. E esses sistemas são projetados exatamente para fornecer respostas blindadas, polidas, impecáveis e totalmente invulneráveis. O risco de uma atrofia emocional da sociedade é imenso. Pois é. Ao terceirizarmos a nossa imperfeição e a dor de organizar as próprias palavras no meio de uma crise emocional, será que não estamos, de um jeito bem lento e silencioso, terceirizando também a nossa própria coragem de sermos humanos? Fica essa reflexão bem intensa para a gente continuar pensando. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Até a nossa próxima exploração na arena.